Bom, e o dia 6 de setembro foi escolhido aí para celebrar o Dia do Sexo, uma data propícia aí para experimentar coisas novas, sair da rotina e também investir em novas formas de sentir prazer. Hoje a gente vai conversar com a sexóloga Maria Luísa, que é muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, Luana, tudo bem, gente? Bom dia, né? 6/9 aí. Pois O que a gente vai fazer por hoje, né? É um dia diferente, para você especial, né? Bastante, menino. O pessoal começa a procurar o que faz, que produto, quero fazer tal coisa, um malabarismo que a gente tem que fazer, mas pelo menos quem me segue aí já tá acostumado, já tá sabendo já o que Você já é tem hoje. Dicas lá valiosas para aproveitar esse dia. Para todo mundo, inclusive. Qual que é a importância aí de celebrar o Dia do Sexo, principalmente para você que lida com isso aí? Então, né, eu sempre falo que a sexualidade faz parte do dia a dia, né, quando a gente é adulto, estando num relacionamento ou não, tem que dar essa manutenção, estando solteiro, que é uma reclamação que eu recebo muito, né, das que estão solteiras, estando casado, principalmente em longos relacionamentos. Então, geralmente, esses dias temáticos, eles servem assim para você pensar em coisas diferentes, porque é geralmente numa data diferente que a gente começa a pensar, vamos fazer alguma coisa hoje? Vem assim aquela ansiedade, né? Tipo, nossa, eu não posso perder isso daqui agora, o que eu posso fazer? E aí é nessa hora que a gente começa a buscar tudo que dá para fazer de diferente para aproveitar o dia. Promoção, produto novo, uma diquinha ali de um negocinho que às vezes dá certo, e geralmente funciona. Ainda existem muitos mitos e tabus aí em relação à sexualidade, ainda na sociedade? Existe bastante. Hoje menos, eu acredito, assim, porque hoje... A gente evoluiu bastante, muito, né? Ó, tipo, além de mim, a gente hoje tem muita criadora, muita sexóloga que tá falando sobre isso na internet, nos programas, em todo canto. Então, já menos do que era, por exemplo, há 10 anos atrás, mas ainda é enorme, né? E aí, cabe a gente que tá aí falando... E falando de pouquinho, dando uma dica, trazendo algumas curiosidades que às vezes as pessoas nem imaginam. E aos poucos as pessoas vão se abrindo mais para sair só daquele convencional de sempre, que não é ruim, mas que a gente pode melhorar, igual feijão com arroz, né? Perfeito. Como que a gente pode usar a data de hoje aí como oportunidade aí para a educação sexual, enfim, também conscientização desse dia? Olha, falando da data de hoje, principalmente sobre sexo, uma coisa que eu sempre bato na tecla... Se prevenir, então com certeza camisinha sempre on. Na data de hoje, por exemplo, a gente pode pensar numa com sabor diferente, textura diferente. Hoje em dia a gente tem no mercado até camisinha que acende no escuro. Então, assim, muita coisa, né? Muita coisa. Sempre tá observando o corpo, se tem alguma mudança, né? Principalmente no sexo, no pós-sexo. Às vezes você sente uma dorzinha, vê um negocinho diferente. Mas fora isso, tendo os cuidados, dá para aproveitar 100%. Qual que é a importância aí você falou daí de relações longas, né? Mas também em relação recente, qual a importância da comunicação aberta no momento do prazer? Porque a gente sabe que ainda existem muitas pessoas que se privam de contar para o parceiro as suas vontades, os seus desejos, né? Qual a sua dica para quem tem esse receio? Olha, quando alguém tem muito receio, principalmente de falar, por exemplo, o que a gente chama assim de um desejo diferente, um fetiche, eu sempre recomendo, por exemplo, livros, né? Falo, por que vocês não leem um conto juntos? Por que vocês não procuram uns vídeos na internet? Você pode procurar um filme que tem essa temática. E às vezes é uma forma, porque quando você vê alguma coisa diferente, acende você fica curioso e às vezes a gente começa a conversar. Então, às vezes é uma forma de você falar sobre aquilo, entender como aquilo funciona para outra pessoa. E aí você pode abordar, eu tenho curiosidade. E se a gente testar, você pode de pouco. E se você se sentir mais confortável, você deixa bem claro. Mas o importante é sempre ter esse diálogo, porque se você não fala, o outro não sabe. Se o outro não se comunica, você vai sempre ficar frustrada e tentando adivinhar. E para que você vai tentar adivinhar? Se você pode perguntar, se eu perguntar pra você gosta de laranja, você fala não, eu falo, então pronto, vou comprar maçã. Simples, entendeu? É a mesma coisa, mas o que existe muitas vezes no sexo é que as pessoas elas querem uma espontaneidade muito grande. E principalmente quando a gente tem uma rotina, que eu acho que a rotina ela é boa pra gente, mas às vezes não acontece por uma série de fatores. Então, vamos tentar ter essa conversa, tentar ter um diálogo, não mata. O diálogo não é uma coisa que vai deixar o sexo menos interessante. Pelo contrário. Pô, você fala pra mim que você gosta de uma coisa, eu vou ali no sex shop e falo, vou testar isso aqui então, que o outro vai gostar, eu vou achar legal também, e a gente faz uma coisa diferente. Então, não é bem melhor do que você simplesmente chegar com a surpresa e a pessoa às vezes não se sente tão confortável? Porque acontece. Sim. Então, eu sempre falo, gente, diálogo, conversa, usa filme, usa livro, podcast hoje tem muito de conto, eu mesmo tenho contos lá e as minhas clientes adoram.
E são coisas que te ajudam. Porque o que pode ser bom para você não é prazeroso para o outro, ou constrange o outro, né? Então, é por isso que esse diálogo é tão importante, essa comunicação aberta aí. E ainda mais que, assim, quando a gente fala de sexo, tem muita coisa que você pode fazer. Então, não é tudo que vai agradar todo mundo. Então, é por isso que é importante dialogar, falar, descobrir. A curiosidade é a melhor coisa que tem dentro de um relacionamento. Ou mesmo que não seja uma grande relação, mas que seja uma coisa que está acontecendo. A curiosidade, ela movimenta, ela excita. Você quer encontrar uma coisa diferente. É aquilo, sabe, planta uma sementinha ali, entendeu? Então, é muito interessante. Então, não adianta só colocar, por exemplo, a culpa na rotina, né? A rotina, ela é boa, você já sabe o que está feito ali. Mas e para além daquilo, o que vocês podem fazer? Um motel? Uma viagem? Se tem filho, será que alguém pode ficar com a criança umas horas? Fala com a amiga, com a tia, com a mãe. Geralmente todo mundo tenta se organizar para ajudar o casal, então vale a pena. Então essas são dicas para apimentar a relação? Eu trouxe algumas coisinhas aqui que eu acho que funcionam sempre. Olha. Né? Se vocês quiserem mostrar, a gente mostra, fala a respeito, não é nada. Vamos mostrar então. Vamos, gente. Dicas aí para apimentar então a relação, né? Sempre que a pessoa está começando, que ela me procura, eu indico géis, com sabor, com textura, que dão sensações, porque é diferente, né, só do toque da pele. Então, pelo menos para começar, ainda mais se você nunca usou, tem curiosidade, são excelentes, entendeu? E ajudam também na hora do prazer. Né? Ah, com certeza. E pros dois, tá? Não é só para um, não. É sempre pros dois. A gente sempre tem que lembrar que são duas pessoas, exatamente, né? Então, vamos de duas. Para os que são mais ousadinhos, sempre recomendo uma algema, venda, porque esses são acessórios que, além de terem ficado muito populares com a época dos 50 tons de cinza, as pessoas foram muito atrás, mas são coisas que estimulam outros pontos. Se você não tá com a sua visão, você sente mais o toque. Outros sentidos, você né? sente mais cheiros. Então, assim, se você tá com as suas mãos, assim, se você tá restrita, você vai pensar de outras formas, entendeu? Então, tudo isso pode ser muito excitante. E não são coisas que vão machucar, nem vão deixar a pessoa, assim, muito desconfortável, entendeu? Acho que, na verdade, nada, assim. E aí, à medida que você vai descobrindo essas coisas, você pensa, será que eu posso ir além? E se você se sentir confortável, você procura outras coisas e se permite descobrir outras coisas, entendeu? Falando em descoberta, a masturbação também é utilizada nesse aspecto importante aí da sexualidade, né? Você falou da pessoa se descobrir, a pessoa, né, descobrir também o parceiro, né, do que ele gosta, do que faz bem. A masturbação, então, é importante nesse quesito? Eu gosto da masturbação porque é um momento em que uma parte se entrega muito. Então, ela tá relaxada, recebendo. Muitas vezes fecha os olhos, né? Sente cheiros, outras sensações. Você pode usar algumas coisinhas aqui, por exemplo, a gente tem esses acessórios para facilitar aqui, olha só. Eles são texturizados, então quando você usa na pessoa, ela sente uma outra sensação além dos seus dedos, da sua pele, que são muito importantes. Não é que a sua pele, que você sozinho não vá fazer um enorme trabalho, um trabalho muito legal. É importante também. Mas quando a gente fala de sexualidade, a gente tem muita coisa para explorar. Então, por que não, de vez em quando, pelo menos ali, você fazer uma coisinha diferente, entendeu? Dá um descanso pra você também, sim, né? E vocês descobrem uma coisa nova que é importante. Inclusive, você falando aí a respeito que tem você e muitos outros que dão dicas aí, até porque a gente vê que tem muitas pessoas que têm vontade de fazer o diferente, mas não conhecem. Por isso, ficam um pouco mais tímidos. Mas tem vídeos, né, ensinando passo a passo, né? Da maneira que você vai tocar no seu parceiro, a maneira que ele vai tocar em você, enfim. Esses vídeos ajudam muito, né, a pessoa. Esses vídeos, eles costumam ser bem lúdicos. Eu gosto muito porque, assim, é uma forma de você entender que, às vezes, o toque, ele não precisa ser só o mesmo toque. Que, às vezes, se você usar o dorso da mão, vem outro toque. Que se você usar uma parte aqui ao invés dessa, a temperatura é diferente. Então, por exemplo, eu dou dicas. A gente tem hoje massagista tântrico que mesmo no Instagram dá algumas dicas para você fazer umas coisas diferentes. Posições diferentes, e isso é bem legal, entendeu? Porque a gente não tem como descobrir tudo sozinho, né? Exatamente. Então é muito bom que a gente tenha hoje outras pessoas que estejam dando essas dicas e te mostrando mesmo, porque quando a gente cria conteúdo sobre isso, a gente bota a mão na massa pra te mostrar o que você pode fazer. E eu sempre falo uma coisa, ó. É estranho se eu fizer isso e der errado na hora. Você dá uma risada. Dá uma risada, gente. E tá tudo gente. bem, né? Segue a vida. Bem, segue a vida. Pô, é pra você se divertir também, não é pra ser engessado. Você vai tentar uma posição diferente, pode ser que não dê certo. Não deu certo, olha um pro outro, ri, tenta outra posição mais convencional que vocês já estão acostumados e pronto, entendeu? Ó,
é divertido, leveza, gostoso, né? com pra ser leveza. prazeroso, né? Exatamente, porque na próxima a pessoa não fica com medo de testar uma coisa nova. E assim vai Perfeito. seguindo. Falando a respeito do tântrico, a gente sabe que envolve muito além do que o momento, né? Existe também o dia, né? Você vai conquistando a pessoa ao longo do dia. Porque a gente sabe que mulher, ela tem um tempo diferente do homem. A mulher não é só chegar e fazer que deu certo. Né? Existe uma conquista, né? O homem não vai mandar a mulher lavar a louça de manhã com grosseria e à noite vai ter uma mulher entregue ao prazer, uma mulher que vai, né, chegar ao orgasmo facilmente. Então, existe uma conquista ao longo do dia, não é verdade? Tem que ter um antes aí, né? Existe. O antes, assim, a gente fala muito porque, principalmente falando fisiologicamente, o homem ele tem um estímulo diferente. Ele tem uma coisa que é pra fora. Exatamente. E a gente é pra dentro. E pra além disso, a gente tem muitos pensamentos. A gente, ainda mais quando é mulher, a gente pensa muita coisa, se preocupa com muita coisa. Tá ali no momento, às vezes tem dificuldade de se entregar. E fica difícil você ter tido um dia muito corrido ou muito atarefado, com muitas funções, por exemplo, dentro de casa, e chegar à noite e ter energia pra, sabe, tá incrível, performando, né, entendeu? Tem que ter uma conquista, Tem que né? ter Tem a que ter conquista. uma mensagem, Poxa, né? uma mensagem ao longo do dia. Ou então, poxa, deixa que eu faça teu café hoje. Ou então, vamos jantar. Não importa. O que menos importa é o lugar em si. Às vezes o que importa mais é o ato, o gesto mesmo de você, poxa, vamos ali fazer uma coisinha, e dali você anda pra outra coisinha, entendeu? E vai caminhando, porque às vezes até a pessoa quer uma coisa muito diferente, mas, pô, se tá tudo atribulado ao longo do dia, à noite ninguém vai simplesmente se despertar, né? Então, a manutenção, ela é importante. Manutenção de tudo, né? Dentro de uma relação. Conquista, né? Não é porque você tá casado, namorando, que a pessoa não existe, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o relacionamento ele é deixado de lado. Então, o homem não elogia a mulher, não manda uma mensagem, não tem um gesto de carinho, né? Uma atitude romântica. E aí chega lá e vamos como assim, não né? Vai, né? Não vamos assim. E é um vamos porque, tipo, tá com necessidade e quer, entendeu? Mas e a pessoa ali também, entendeu? Você perguntou como foi o dia dela, né? Você buscou alguma curiosidade com ela, teve alguma troca, né? Deixe ela curiosa a ponto de querer. Então, todas essas coisas são importantes. A rotina não é um problema, eu sempre falo, rotina não é problema, mas rotina é show. Porque vocês têm a rotina, já sabem o que fazer. Mas além da rotina, a surpresa, a descoberta, a curiosidade, a manutenção mesmo da relação, de tudo, é o que faz um sexo realmente prazeroso e bem gostoso no fim do dia. Inclusive, existem mulheres que não conseguem ou não conseguiram ainda chegar ao orgasmo. Isso acontece, né? Muito, muito, muito. É uma queixa quase diária que eu recebo, assim, pedindo dica, solução. A gente falou mais antes da masturbação, que é muito importante para a autodescoberta. Muitas mulheres, às vezes, por exemplo, não conseguem gozar só com penetração. Então, ela tem que ter outro estímulo, que seja dela ou do parceiro, mas inclusive, ele tem que existir. há um estudo a respeito disso, né? Que o orgasmo da mulher é diferente do homem. Só a penetração é quase que... Só 30% bem difícil, hoje, né? das mulheres, de fato, chegam ao ápice, né? Só com penetração. Né? Isso, assim, é por uma série de fatores. Muitas vezes porque não gosta tanto. Até porque também o ponto é diferente, né? O ponto é Prazer, diferente, né? Porque se preocupa. Não é só psicológico, é do corpo mesmo. E também é como eu digo, tipo, se você tem uma coisa pra te ajudar ali, não tem por que você não usar ela pra te ajudar. Não é demérito. O cara não precisa se sentir menos homem por causa disso, entendeu? A mulher também não precisa se sentir mal porque ela tá tentando outros estímulos, mas porque é importante, porque a gente tem zonas erógenas, tem outros pontos que podem ser estimulados, então eles precisam ser estimulados. Estão no seu corpo, foram feitos pra isso, entendeu? Exatamente. No corpo da mulher existe um ponto que é pra isso, pro orgasmo. O sininho tá ali, ó, só pra ser tocado. Só aguardando o momento. Exatamente. Como que a gente faz pra iniciar essa troca diferente, quebrando a timidez? Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, em que às vezes a mulher tem medo, tem vergonha de falar suas vontades, seus desejos, né? Como que a gente consegue fazer com que essa mulher, ela quebre a timidez nesse momento? Olha, essa parte ela é mais difícil porque ela varia muito de pessoa para pessoa. Mas quando eu dou esse tipo de dica, quando a pessoa ela tem um problema, ela tem vergonha, eu sempre falo para ela começar se conhecendo e não só na questão sexual. Então, por exemplo, assim, você tem pontos do seu corpo que você gosta mais, você valoriza pontos do seu corpo que você gosta mais para você mesmo, entendeu? Você se olha no espelho e vê o que você gosta, vê como você se sente confortável. Você começa a buscar um hobby, fazer exercício físico que ajuda, assim, demais na vida da mulher e ajuda muito mesmo, não só pela forma física, mas por tudo que traz de bom.
E são nesses pontos aí que ela vai se descobrindo mais poderosa, mais bonita e se sentindo melhor. Então, com a mulher se sentindo bem, a gente não tem nada que vá contra, entendeu? Ela vai só dali pra cima. Bom, Maria Luísa, quem quiser te encontrar nas redes sociais, que eu tenho certeza que você deve dar dicas valiosas, como que a pessoa faz? Vocês me encontram no Instagram, @marialibertina_, tá? É só me procurar, vocês vão encontrar. Lá tem vídeo, tem tour de motel que eu faço, tem tanta dica que eu não posso nem dizer assim, tem essa dica específica, mas tem muita coisa. Com certeza vocês vão se identificar e para quem me manda mensagem, o que eu puder ajudar, eu sempre ajudo, indico algum profissional se for o caso. Então pode me procurar que vai ser muito legal. @marialibertina_ no Instagram. Então tem também o telefone 981558190 para dicas valiosas com ela. Obrigada, viu, Maria? Obrigada a vocês.